Fala pessoal, trouxe aqui um quadro de rotinas muito bonito, colorido, maravilhosamente pedagógico para conversar com vocês, porque a gente está aqui nesse bate-papo sobre ficha de rotina, combinados na sala da educação infantil, que são amigos entre si e também são amigos da BNCC. Como eu sei que você é do nosso bonde, por isso que quero compartilhar com você um pouquinho mais dessa prática. Tenho recebido muitas perguntas e então vamos esclarecer todas, né? Então a cada vídeo, a cada post a gente vai esclarecendo um pouquinho mais. Este aqui é um exemplo de um quadro de rotina e eu vou conversar hoje com vocês como que nós podemos criar um quadro de rotina com as crianças, junto com os combinados, e deixar ele aberto para discussão ao longo do ano, certo? Então aqui é só para exemplificar mesmo, não sou eu quem faz essa coisa bonita. Pode ser feito com papel craft, pode ser feito de diversas formas, tem que usar o que tem em mãos, é o antes feito que perfeito. Não sai que nem uma maluca investindo dinheiro que você não tem, tá bom? Mas esse daqui, se você quiser uma confecção parecida com essa, me chama que eu indico a minha amiga que faz, certo? Então vamos lá. Olha aqui, tem a divisão. Esse tem uma divisão dos dias da semana, que dá pra gente colocar aqui qual que é, como que as crianças vão definir o dia, né? Se vai ter alguém que vai escrever, se vai ter um desenho, se vai ter uma cor, se vai ter uma colagem, se vai ter um recorte. Começou a construir. Olha aquele senso de ser importante e pertencente. Já começou aí. Você já ganhou muitos pontos só de convidar as crianças para essa confecção. Depois você começa a discutir quais são as atividades que são indiscutíveis da rotina de vocês. O lanche, a hora da higiene, né? Algumas atividades que são com professores especialistas que vêm para trazer ensino sobre música, inglês, não sei como que funciona a rotina da sua escola. Então você já discute. Perceba que dessa forma o professor está na frente do processo. Não é porque as crianças vão construir com ele que as crianças vão mandar em tudo, entendeu? Uma coisa é participar, outra coisa é perder o controle. Isso a gente não perde, nós somos bem organizados e não perdemos o controle assim, certo? E aí, à medida que vocês forem, então, viu que nessa proposta aqui tem velcro? Então dá para criar as fichinhas e ir colocando, né? Algumas pessoas me perguntaram também sobre crianças de 2 anos, como que funciona. Então, para as crianças que são mais novas, né? E até para as maiores, né? As crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Depois que aconteceu o momento, retira e guarda. Ó, aqui tem bolsinha para guardar, tem bolsinha para guardar aqui. É um jeito de organizar, mas vocês podem guardar numa caixinha, vocês podem guardar num envelope que fica do lado. Vão criando da sua forma. Não existe uma receita exata, certo? Mas aí vocês podem ir retirando e a criança vai adquirindo aquela noção de tempo. Quando ela chega na roda inicial do dia, vocês retomam, vocês vão sempre trazendo esse quadro aqui que foi confeccionado, inclusive as fichas, né, junto com as crianças, e os menores com os pais, né, os bebês com os pais. Vocês começam a trazer esse combinado sobre o dia, como ele vai acontecer, o que pode, o que não pode fazer, o que vai acontecer. Então olha aí como já tira aquela nuvem negra, aquela dúvida que as famílias podem ter, né? Mas enfim, a dúvida é, Tassi, como que eu deixo isso em aberto ao longo do ano? Aí a gente vai conhecer mais um amigo, gente. Essa turma da disciplina positiva é demais, porque a gente não para não, tem um amiguinho já chama outro. Esse novo amigo é a reunião de classe, gente, é a reunião de classe. Se vocês conseguirem ali trazer essa ferramenta periodicamente para a sala de vocês, pelo menos uma vez por semana, né? Então tentar trazer essa discussão, vocês conseguem ir resolvendo questões que são coletivas ponto a ponto. E já que estamos falando de questões coletivas, estamos falando de habilidades socioemocionais, esse convívio, essa interação social, e estamos falando dos combinados, que muitas vezes, se os combinados não estão caindo bem, as crianças não estão compreendendo, elas não vão respeitar, elas não vão seguir.
entende? Então, como que funciona essa reunião? O que é isso? Tá, essa reunião eu faço o tempo inteiro, tá? Eu chamo as crianças e eu começo a falar, eu falo, que é para eles entenderem, para eu falar de uma vez por todos para eles pararem, entendeu? Não é esse tipo de reunião que a gente está falando. Essa reunião, né, utilizada como uma ferramenta, né, positiva, como que funciona? A reunião tem uma pauta. Então você vai precisar de um papelzinho, né, um papelzinho para criar a pauta que fique no local visível. E você vai construindo ali, mas minhas crianças não sabem ler, não tem problema. Você vai, constrói, você coloca ali, eles podem te falar e você escreve, você atua como escriba e faz as crianças começarem a ficar engajadas nesses combinados, em resolver esses probleminhas de grupo, certo? Porque como tem esses combinados que eles ajudaram a construir e eles estão ali associados na ficha de rotina, né, no quadro de rotina, então às vezes a gente tem que entender quais são os probleminhas que acontecem na hora de sair do parque, o que pode e o que não pode fazer, né? E o quanto isso pode nos prejudicar no resto, no andamento do dia, na nossa rotina que já foi combinada, certo? Então, gente, a gente pode fazer essa reunião que tem essa pauta, que é construída pela professora e pelas crianças coletivamente, certo? Quando começa a reunião, a gente tem que primeiro começar com uma gentileza. Olha as regras, é uma maluquice muito legal. Então, primeiro começar com a gentileza. Começa com um momento agradecendo algo que um amigo fez, né? Algo que deixou feliz, alguma ajuda. Então você vai e agradece, uma pessoa vai ter um momento de agradecer a outra. No início vai ser estranho, a gente tem que começar a dar o exemplo, mas já vai começar aquele momento gostosinho, aquele momento acolhedor. Depois pega essa pauta e façam a leitura, escolham qual que vai ser a questão que vocês vão tentar resolver nessa reunião. Escolheu? Ok, vamos entender então como que a gente pode lidar quando a gente está numa brincadeira muito legal no parque, mas a gente não quer sair do parque, mesmo tendo já acabado o nosso tempo do parque. Esse é um problema que eu já resolvi muitas vezes em reunião de sala, tá? De classe. E aí, escuta as crianças, eles começam a dar chuva de ideias, aí eles falam, mas criança não vai saber resolver, Tassiana, pelo amor de Deus. Eles conseguem ter ideias maravilhosas e a gente vai construindo junto com eles. A ideia é que vocês peguem ali dessa chuva de ideias que vocês tiveram para solucionar problemas. Olha para onde vocês estão jogando essas crianças, hein, lá pro futuro. Habilidades sociais muito boas, muito boas. E aí, de vida, né? E aí vocês escolhem algumas para testar. Alguma dessas hipóteses, né, que eles trouxeram. Então vamos testar essa aqui? O que a gente pode fazer? Você pode então ir nos avisando de 5 em 5 minutos, e a gente sabe que quando chegar na quinta vez, acabou a hora do parque, sabe? Algumas soluções eles vão trazer, e aí vocês vão escolher uma para fazer teste. Então eles já começam a compreender que não é nada pronto, escrito na pedra, não dá para mudar, não dá para voltar atrás. Eles começam a interagir com a regra, entender que eles podem participar e se conhecer mais, aprender a lidar com essas emoções, aprender a lidar com o tempo, né? Então tem muitos aprendizados envolvidos aqui. E aí, sempre que vocês escolherem uma dessas soluções, vocês têm que avaliar uma coisa. Vocês têm que avaliar se ela é boa, se ela é razoável para todas. Então se envolve respeito, se ela é razoável, tanto para as crianças quanto para o adulto, entende? E aí, gente, tendo feito isso, cabendo nessa razoabilidade, né? Aí o que a gente faz? Coloca em prática e manda ver na semana, tenta colocar em prática e depois vocês vão mudando caso a caso, mudando em outra reunião. Tudo que for conflito de grupo pode ser resolvido assim, sem expor a criança que faz isso. Todo mundo já sabe, a gente não precisa de ninguém apontando o dedo, entende? Aí, ok, pronto, fez isso? Tá, resolvemos, né? Escolhemos uma hipótese? Escolhemos. Agora, qual que é o próximo passo?
finalizar bem a reunião. Então, finalizando bem a reunião, vocês planejam um momento legal para vocês terem ali juntos depois. Eu adoro usar essa ficha, né, esse quadro de rotinas, e eu deixo as atividades que são indiscutíveis, algumas que são vivências que eu preciso realmente fazer, em momentos não direcionados, e também eu sempre tento deixar alguns momentos que eles podem escolher na hora, sabe? Então, então hoje, nesse último momento ali, a gente pode brincar de massinha, né? Eles escolhem coletivamente, eu gosto de fazer votação com as crianças. E aí eles têm essa escolha e eles se sentem muito bem, é muito legal. Então, momento direcionado, estimulação pedagógica, não direcionado para aquela observação, e também o momento que eles podem escolher. Então, eu sempre gosto de trazer essa mistura na medida do possível, até com crianças do Fundamental 1, certo? Gente, eu espero que tenha clareado um pouquinho a ideia de vocês sobre essas fichas, sobre os combinados e também como que vocês podem deixar eles abertos, atuando com uma reunião de classe de uma forma muito positiva e construtiva para a educação das crianças. Era só esse recadinho que eu tinha para passar hoje. Se tiver mais dúvida, já sabe, chame e conta todos os segredos pra gente. Até mais!